Nós vamos estar essa semana ou esse mês falando sobre o tema o Natal. E a nossa intenção é trazer para a igreja, né, o verdadeiro significado do Natal na visão bíblica. Então nós vamos estar hoje tratando do primeiro tema, o significado do Natal conforme as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9, e vamos ler do verso 1 ao verso 7. Profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Nós vamos também correr sobre o livro de Mateus e o livro de Lucas, dentro do tema, para a gente ver a ampliação da profecia e o seu cumprimento. Nós estamos aqui em Isaías, mas vamos para Lucas e vamos para Mateus para ver esse cumprimento profético, não é, e a sua aplicação, não é, no contexto e para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, dos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria, e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai, a tua palavra, Senhor, ela, Senhor, é eterna, ela é poderosa. Ela é a tua pessoa, palavra, ela expressa o teu caráter, expressa quem tu és, expressa a tua vontade, os teus desígnios, os teus desejos, os teus projetos. A tua palavra, Senhor, que forma tudo do nada. A tua palavra que dá ordem, que mantém, que sustenta todas as coisas. Como somos pequenos diante dela, Senhor. Como somos, Senhor, débeis para entendê-la muitas vezes. E é nesse momento aqui, Senhor, quando nós estamos aqui em culto ao Senhor, sob a tua presença, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que venhamos, Senhor, a desfrutar do Senhor, a nos alegrar no Senhor, a entender os teus propósitos para a nossa vida, para a criação, a entender, Senhor, os teus desígnios, que são santos, puros e perfeitos. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, Pai, para que em nome de Cristo, amém. A palavra Natal, o significado dela, é nascimento ou o local onde se nasce. É muito comum. Você é de onde? Digo, eu sou de João Pessoa, então eu nasci em João Pessoa, então eu estou dizendo aonde é o meu lugar natalício. É como temos uma visão do Natal relacionada somente ao nascimento de Cristo. Não é errado isso, relacionar o Natal ao nascimento de Cristo, mas isso é reduzir demais o seu significado e o que ele representa para a igreja fiel. Esse é que é o ponto, é o que nós vamos tratar aqui hoje. O que representa o Natal para a igreja de Cristo? O mês de dezembro, para algumas pessoas, é mágico, é inspirador, é emocionante, é contagiante e milagroso. Há até quem defenda que esta época está envolvida com o espírito natalino.
Esse espírito natalino deixa as pessoas mais sensíveis, mais amorosas, mais compreensivas, mais perdoadoras, mais religiosas. É nessa época que as famílias se reúnem em torno da ceia de Natal, trocam presentes, se abraçam, dividem as alegrias. É nesta época que muitas pessoas compartilham das suas vidas com as outras, fazem doações, visitam os asilos, os orfanatos, distribuem presentes, lanches com o pessoal na rua. É nesta época que muitos vão à igreja, participam das suas programações, se envolvem com as festas, com o que ela promove. É nessa época que as crianças vivem a expectativa de ganhar presente dos seus pais e dos seus padrinhos. É Natal. É nessa época que enfeitamos nossas casas com luzes, ornamentações, árvores enfeitadas e até mesmo um presépio. Há uma áurea mística criada pelo mundo ocidental em torno do Natal e muitos cristãos acreditam nela, nessa áurea mística. Eu não estou aqui condenando você a ornar sua casa com as luzes, com o presépio, não é isso. Mas é essa áurea mística, isso aí não. A pergunta é, o que a Bíblia nos mostra sobre o Natal? A igreja protestante deve comemorar o Natal? Creio que estes são alguns questionamentos de uma maioria de cristãos. Trataremos de responder essas perguntas da melhor forma possível, pois entendemos que elas trarão um entendimento bíblico sobre o Natal. Vamos respondê-la expondo o texto de Isaías em paralelo com Lucas e Mateus. Em nosso contexto, hoje, há quem defenda que a igreja reformada não deveria comemorar o Natal. Existem muitas igrejas reformadas que não comemoram o Natal. Alguns cristãos reformados mais radicais combatem e discriminam quem comemora. Isso é uma verdade. Outros comemoram com direito a tudo: Papai Noel, árvore de Natal, meias na janela, velas, lâmpadas coloridas, busca de Natal, troca de presentes, ceia com peru, etc, etc. Outros, com mais simplicidade, celebram com uma ceia familiar singela, mas celebram o Natal. É pecado? Não é pecado? Como nós entendemos isso? Vamos lá. Toda essa tensão em torno do Natal, por parte de alguns irmãos e de algumas igrejas, se baseia em dois fatos. Eu vou falar aqui os fatos, porque eles combatem o Natal, e depois eu vou falar os fatos daqueles que comemoram o Natal. Primeiro, aqueles que combatem o Natal, eles dizem o seguinte, que a origem da festa é de uma origem pagã, chamada Saturnália. A igreja romana substituiu a Saturnália pelo Natal para facilitar a aceitação do cristianismo entre eles. Esta festa era regada a orgias, devassidão, também havia troca de presentes, visita aos amigos, banquetes, os escravos tinham a liberdade de fazer o que queriam, eram servidos por seus senhores. Por isso, alguns cristãos reformados não comemoram e combatem essa festa por causa da sua origem romana. Entendam bem. Essa origem surgiu em Roma. Ela substituiu a festa de Saturnália pelo Natal para atrair pessoas para o cristianismo. Segundo motivo, porque muitos cristãos não comemoram o Natal, é que eles não têm uma visão correta da Escritura. Agora, preste atenção nisso aqui. A igreja reformada do século XVI, em Genebra, comemorava o Natal com toda reverência, zelo, gratidão e louvor a Deus. Então, a nossa origem reformada, ela comemorava o Natal. As 5 festas da igreja reformada que elas comemoravam eram o Natal, a Sexta-feira Santa, que é a Páscoa, né? Assunção e Pentecostes. Então, eles comemoravam essas festas. Isso quem fala é o pastor Hermes Maia, não é? Então, irmãos, como nós vimos aqui, não é? Nós não estamos presos ao significado da festa, da palavra. Nós estamos presos à tradição religiosa, à tradição cristã do Natal. Que lições esse texto nos ensina a respeito do Natal? Primeira, nós vamos ver quais são as circunstâncias dos fatos para o Natal. O que é que fundamentou o Natal? Por que o Natal existe?
O que é que ele significa? Onde foi que ele surgiu? Como ele surgiu? Para nós termos subsídio para dizer, não, eu comemoro o Natal por causa disso. O contexto histórico de Isaías 9 é claro e nos aponta as circunstâncias em que a nação de Israel estava vivendo. Israel era uma nação rebelde. Esta nação deixou de buscar a Deus de maneira voluntária e livre e passou a depositar a sua fé unicamente nos símbolos da aliança. Ser hebreu significava pertencer a Deus. Isto punha medo nas nações vizinhas, pois os poderosos feitos de Deus foram e eram propagados em todos os lugares. Israel abusou em demasia dos privilégios trazidos pela aliança e passou a confiar unicamente na sua genealogia, esquecendo do verdadeiro significado da aliança e tornou sua nação puramente religiosa. O que isso significa? Significa o seguinte: quando nós depositamos nossa confiança na nossa religiosidade e vivemos de modo devasso, irresponsável, sem temor, sem zelo, apenas firmado no chavão, sou crente, nos tornamos pedra de tropeço para os outros e nada, absolutamente nada, temos de Deus e nem Ele em nós, e nem dele em nós. Voltando aqui para o contexto de Isaías. Deus havia dito no capítulo 8 de Isaías que o rei da Assíria invadiria Samaria com rapidez e pressa e levaria todos os despojos. Então aqui é o cativeiro assírio, que Isaías já começa a predizer no verso 8. O fato que gerou esse juízo foi que Samaria havia desprezado a Deus e buscado aliança com a Síria para protegê-la das outras nações. Deus trouxe o rei da Síria contra eles. No capítulo 9, nos deparamos para a condição do povo e o estado da terra. Olha que coisa interessante. Observe os versos 1, 2, 3 e 4, a realidade em que estava Samaria. O que diz o texto? Havia aflição. A terra estava aflita. Mas para a terra que estava aflita, verso 1. Então, o que é aflição? Não ser capaz de reagir. Havia obscuridade, do verso 1. Não continuará obscura. O que é obscuridade? Tristeza, desânimo, abatimento de espírito. No verso 2, essa nação estava em trevas, pavor, terror, confusão e perplexidade. O verso 2 ainda, sombra da morte. É a condição associada a uma melancolia. No verso 4, havia um jugo, a vara, o cetro do opressor, instrumento de tortura sobre a nação. Fala também da bota do guerreiro, aqui no verso 5, que fala da humilhação de pisar os outros. Esses fatos históricos revelam as circunstâncias, o pano de fundo, o contexto histórico para a chegada do Natal. Isso é que é interessante. Isso é que é interessante. Observe o texto. O que está acontecendo, não é? Não há um ambiente de festa, de luz, de música, de dança, de alegria, de grito de vitória, de celebração. Há uma realidade de caos. A Síria vem invadir. Nós estamos perdidos. Há desespero, há angústia, a dor, a desesperança, a desânimo, a depressão, a confusão, perplexidade e pavor. Há a fragilidade da alma, da pessoa, uma impotência física para reagir, porque o rei assírio dava pavor. O povo está numa profunda melancolia. O povo está completamente arrasado, humilhado, desfigurado. É nesta realidade que Deus providencia o Natal. Olha que coisa linda. É isso que o texto está dizendo. É nesta realidade que Deus faz com que o seu filho nasça de uma virgem. É nessa realidade que Deus apresenta os pecadores. Olha aqui o Natal. Apresenta os pecadores o Natal. Olha que coisa linda. Vejamos a relação das circunstâncias de Isaías 9 com o texto de Lucas e Mateus. Pensar que a realidade de José e Maria era diferente das circunstâncias de Isaías, daquele contexto, é continuar não entendendo o contexto histórico para o Natal. O Novo Testamento
descreve a mesma realidade que Maria e José estão vivendo. Mateus capítulo 4, verso 15 a 16. Esse contexto de Mateus 4, versos 15 e 16, repete a mesma profecia de Isaías, mostrando as mesmas circunstâncias do povo. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas. Então, olha só, isso aqui é o contexto de Cristo, de José e Maria. Viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não há diferença dos contextos da história. É o mesmo. Trevas, sombra da morte. Aqui no contexto de Mateus 4, o povo está morto nas trevas, pavor, medo e desesperança. O povo está vivendo na sombra da morte, desfalecimento, sem força para reagir, desânimo, melancolia, por causa do Império Romano. Sobre eles. É nesse contexto que Deus traz a palavra de ânimo. Nascerá o Salvador. Nesse contexto de trevas, resplandecerá a luz. Olha o contexto do nascimento de Jesus Cristo. Em Mateus 2, verso 3. Herodes, alarmado, em pânico, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Maria foge com José para o Egito. Depois chega, retornam, depois fogem por causa de Arquelau. Fogem para a Galileia dos gentios. Está naquela região ali. Olha só. Contexto de trevas, sombra da morte. Lucas revela a circunstância pessoal de José e Maria no nascimento de Cristo. Olha que coisa interessante. Agora vamos para Lucas. No mesmo contexto, na mesma realidade, no mesmo contexto de trevas, de sombra da morte, de circunstâncias difíceis. Lucas, verso 2, capítulo 2, verso 4. Viaja da Galileia para alistar-se em Belém com Maria grávida. Olha só. E naquela época, irmãos, a viagem não era de carro, não. José não tinha um jumentinho, não tinha um cavalo. Era muito caro. Foram a pé. E Maria prestes a dar à luz. Mas foram obrigados por causa do governo romano. No caminho, quando chegam lá, não encontram hospedagem em Belém. Está tudo lotado. Porque o povo correu para lá para fazer o recenseamento daquela região. E você tinha que ir para a sua região. Lucas 2,7. Busca refúgio no estábulo, aonde os viajantes guardavam os animais. Porque não tinha hospedaria para eles. É nesse local, nessas circunstâncias, que Jesus Cristo nasce. Esse é o contexto histórico bíblico do Natal. Há uma realidade de trevas, desespero, de angústia, desânimo, depressão, melancolia, pavor, perplexidade e morte. É nesta realidade que Deus traz o Natal. O povo que estava morto nas trevas viu grande luz. O povo que vivia à sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Esse é o fundamento, o significado do Natal, irmãos. Esta era a nossa realidade. Este era o nosso contexto de vida. Em trevas, em morte por causa do pecado. Mas Deus, em sua rica misericórdia, nos deu o Natal. Iluminou nossas trevas, resplandeceu vida em nossa vida morta pelo pecado com a pessoa de Cristo. São estas circunstâncias históricas em que o Natal chega. Então o Natal, irmãos, para mim e para você tem um significado extraordinário. Extraordinário. Trouxe vida ao nosso caos. Trouxe vida ao nosso desespero. Iluminou as nossas trevas. Arrancou de nós a angústia, a melancolia. E resplandeceu em nós uma nova vida. Segundo ponto desse texto de Isaías, está no verso 6b, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Observe como Isaías inicia o verso 6. Porque um menino
nos nasceu. Podemos traduzir assim, essa frase: porque uma criança nos é nascida. Esta afirmação, lida sem uma pausa para ser analisada, não nos informa diretamente o que o texto quer nos informar. Se nós lemos isso aqui com pressa, nós não vamos perceber o que é que está acontecendo aqui. O fato é que há uma razão que antecede esta verdade. Veja só, por quê? Há uma razão aqui. Por quê? Esta conjunção expressa uma causa anterior e posterior para o menino nascer numa terra aflita em trevas. A causa está expressa no contexto histórico que acabamos de conhecer. Trevas, morte, desespero, melancolia, angústia, o caos humano trazido pelo pecado. A criança nasce nesse contexto. Em Isaías, ela é prometida nesse contexto. A força da expressão está em Deus agir, fazendo seu filho nascer no meio do caos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele será dado em favor, em prol do seu povo, para morrer por ele. Por isso que o seu nome, por isso que o governo está em seus ombros. O seu nome será maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, preste atenção uma coisa. Não havia nada de bonito, atraente, cheiroso na história da humanidade para comover o coração de Deus, para que Ele presenteasse o homem com o seu melhor presente, o seu Filho Jesus Cristo. Deus simplesmente faz seu Filho nascer para um mundo caído em pecado. Jesus nasce para um povo aflito em trevas. Jesus nasce para nós pecadores. Jesus nasce pela vontade de Deus e não por causa da bondade humana. Deus dá, Deus envia, Deus faz nascer. Deus traz o Natal para uma humanidade em angústias e trevas. Jesus é o Natal de Deus para os homens caídos, a quem Ele quer bem. O significado do Natal. Isaías vai mais além. E ele primeiro diz que uma criança nos é nascida. Ele nasceu para nós. O profeta vai mais além. Um filho se nos deu. Que filho? Filho de Deus. Esta criança é um menino. Ele é dado, oferecido a este mundo caído. O verbo dar tem vários significados no hebraico. Um filho se nos deu, o verbo dar. Que significa, pode significar pagar, comprar, compensar, entregar nas mãos do inimigo, dar o coração a alguém, etc. Quando o texto diz que um filho se nos deu, quer dizer que Deus deu seu próprio filho para pagar o débito em conta, para comprar a vida em trevas, para se entregar à ira de Deus, para compensar o coração do Pai em favor de um povo em pecado por meio do seu sacrifício. Jesus nasceu para e foi entregue para ser o Salvador de uma humanidade caída e esfacelada pelo pecado, satisfazendo em seu sacrifício a ira de Deus sobre os homens a quem Ele quer bem. O Natal, irmãos, é o presente de Deus em meio ao caos da humanidade. O Natal é o presente de Deus ao caos do nosso coração, em pecado, em dor, em trevas, em angústia. Ele vem para transformar, para resplandecer, para mudar isso. Olhe para o seu coração. Há angústias, há melancolia, há tristeza, ira, rancor, desejo de vingança, desejo de morrer, desejo de matar, inveja, mentira, falsidade. Isto é a aflição, isso é trevas, isto é a vara do pecado que açoita a nossa vida. Isto é o cetro do opressor que faz a nossa vida um caos. Que faz a nossa vida um caos.
E nós não conseguimos sair disso. Se Deus não intervir, não vir e não resplandecer em nosso coração com o seu Natal. Uma criança nos nasceu. Um filho nos foi dado por Deus. Ele é o Salvador, que é dado para morrer pelo seu e pelo meu pecado, para que nós tenhamos paz diante de Deus. Irmãos, esse é o significado do Natal. O Natal não é simplesmente luzes, músicas, presentes. Ele vai mais lá dentro, ele é mais profundo. Eu não sou contra que você dê presente, enfeite sua casa, faça uma ceia com a sua família. Eu não sou contra isso, faça isso. Mas se lembre, você só está fazendo isso porque Deus primeiro resplandeceu no seu coração. Você está entendendo o que é o Natal. Junte a família, junte. Testemunho do Natal, testemunho de Cristo. Que Ele é o centro, Ele é o referencial, Ele é o significado do Natal. Esse é o ponto. Ele que traz alegria, que traz o renovo, que traz esperança para a nossa vida. Eu gosto do Natal por causa disso. Eu gosto de comemorar o Natal por causa disso. É Cristo que resplandeceu em meu coração. Então eu consigo ver, eu consigo enxergá-lo na alegria. Terceiro ponto que esse texto nos ensina. Natal revela o Salvador. Está na parte 6b, que fala sobre o seu nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías dá mais um passo, nos revela quem é essa criança que nos nasceu, esse filho que nos foi dado. Ele revela o seu caráter. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Observe a sequência das características de Jesus revelada por Isaías. Olha que coisa interessante. Imagina, irmãos, um povo rebelde. Se chega um juiz lá, opressor, o que é que ele vai fazer? Ele vai destruir o povo. Ele vai julgar e vai punir todo mundo. Mas um povo que já está opresso pelo desespero, pela morte, pela desesperança, um povo que necessita de um alívio, de uma luz, de algo novo, de algo que ele possa se agarrar e ter esperança. Então veja como é que Isaías pontua aqui a pessoa de Cristo, o seu caráter. Ele, maravilhoso conselheiro. Ele não diz assim, maravilhoso juiz. Não. Ele vai com maravilhoso conselheiro, aquele que chega para aconselhar, para acalentar, para sanar as feridas, para enxugar as lágrimas, para trazer esperança. Maravilhoso conselheiro. Assim, irmãos, é Cristo conosco. Quando Cristo nos alcançou, irmãos, se Ele chegasse para nós com juízo, ai de nós. Mas quando nós estamos atolados em desespero e angústia por causa do nosso pecado, nós queremos palavras de conforto e de consolo, que nos anime, que nos restaure a vida. Maravilhoso conselheiro significa alguém extraordinário. Ele é maravilhoso, que traz a maravilhosa salvação de Deus em seus conselhos, em sua palavra. O povo já estava atolado em trevas, em angústia e melancolia. Chega o maravilhoso conselheiro. Nossa, que alívio, que alívio. Depois ele fala que ele é também conselheiro. Significa alguém que acalenta com a sua palavra, que aconselha. Ele não vai alisar o pecado, ele não vai fazer isso, mas ele vai dizer, deixe o pecado, esse caminho não é bom, é caminho de morte. Eu te mostro o caminho de vida. Não peque, creia em mim, entregue-se a mim. Eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse é o conselheiro, irmãos.
que não alisa o pecado, não. Ele vai confrontar, mas com amor, para trazer para si. Deus forte significa que suporta o castigo da ira de Deus sobre si, para que os seus sejam salvos. Ele suportou, irmão. O juízo de Deus que vinha sobre mim, que vinha sobre você, ele suportou sobre si, na cruz do Calvário. O salário do pecado é a morte, ele morreu, porque o salário do pecado é a morte, o juízo do pecado é a morte. Fala que ele também é Pai eterno. Ele é o protetor dos fracos para sempre, aquele que cuida, educa, protege, sustenta, ampara, corrige, ama porque ama. Esse é o significado do Natal em Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Significa que ele é um oficial real de Deus que traz a paz de Deus com os homens. Irmãos, nós precisamos entender isso. A luta do pecador é porque ele está em guerra com Deus. Deus me chamou em 86. Deus me converteu em 86. E eu sofri, irmãos, esse contexto aqui parece muito com a minha vida, né, antes de conhecer a Cristo. O meu contexto de vida era da sombra da morte. De tanta coisa, tanta açoite que o pecado me causava. E foi a sua palavra de mansidão, lá em Mateus 11, esses versos. Vinde a mim, todos que estáis, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e suave. Aprendei de mim que eu sou manso e suave. Essa foi a palavra que entrou, impactou minha vida. Esse conselheiro. Príncipe da paz. É o atributo de Deus trazido por Jesus para revelar a sua justiça sobre os homens. Justiça em amor. Pois é sobre esse atributo que o seu governo cresce e estabelece a paz eterna, o juízo e a justiça de Deus entre os homens. Lucas, no capítulo 2, versos 10 e 11, nos apresenta aquele que é profetizado por Isaías. Lucas diz assim: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, o Senhor. Agora, veja como Deus começa a frase em Lucas: não temais. Maravilhoso conselheiro. Não temam. Olha o temor que existiu, o medo, a instabilidade, em meio ao cativeiro romano, em meio à escravidão a uma nação pagã, isso aqui é Israel, em meio a uma situação de desesperança, em meio a uma realidade densa, pesada, insuportável, em meio a uma religiosidade enfadonha, sem qualquer esperança, em meio a uma geração adúltera, depravada, perdida em delitos e pecados, em meio à dureza do coração, da dor, da miséria existencial, em meio à calamidade da condenação eterna, Deus diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo de Deus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasce o Salvador Jesus, resplandecendo como a luz do mundo, trazendo esperança da salvação, da vida eterna, da justificação do homem com Deus. Esse é o ponto, esse é o significado do Natal. Nesse contexto, que o nosso contexto não foge. Nós estamos no século 21. Nós não estamos aqui no século I, nem no século 8 a.C. em Isaías. Nós estamos aqui comemorando aqui, nós estamos no nosso contexto e a situação é a mesma para muitos corações. Trevas, desespero, desânimo. E só Jesus, irmãos, pode salvar, pode transformar e pode mudar.
Se Jesus não nasceu no seu coração, o Natal não tem qualquer significado. Não tem. É simplesmente uma data de troca de presentes, mesa farta e peru na mesa. Se Jesus não nasceu em seu coração, não há sentido, nem qualquer significado do Natal. Se a cruz de Cristo não for o símbolo central na sua árvore de Natal, tudo é vazio do verdadeiro significado do Natal. Jesus é o nosso Natal. Conclusão, irmãos. Respondendo as perguntas. O que a Bíblia nos ensina sobre o Natal? Ela nos ensina: o Natal nasce em meio ao caos da humanidade. O Natal é presente dado por Deus. O Natal é a pessoa de Cristo. A igreja protestante deve comemorar o Natal? Deve, se ela entende o Natal na visão bíblica. Se você entende, comemore, celebre, alegre-se. Não esqueça, Jesus é o nosso Natal. Fora disso, tudo é fantasia sem sentido real. Que Deus nos abençoe.